Boa noite. Bom, nós estamos aqui para fazer uma continuação da aula homilética. Na primeira aula a gente definiu o que seria homilética, trouxemos as definições do termo homilética, técnica de falar em público, da sua importância. E hoje nós vamos falar sobre a definição de homilética, o que é os termos que definem a homilética, o que vem a ser isso. E nós vamos estar trazendo alguns conceitos. Quando a gente fala de homilética, que é a arte da pregação, trata da beleza, da organização e imaginação do sermão. A arte da pregação pode traduzir que existe aqueles que podem ter mais facilidade neste ato, como talento próprio da oração. A gente vê que realmente tem algumas pessoas que parece que é nato nelas, né? Tem muito mais facilidade de falar na frente, já tem outras que têm muita dificuldade, tem outras que realmente é como se estivesse indo para a morte. Tem pessoas que a gente verifica que tem muita resistência em falar em público, enquanto outras não, outras têm muita facilidade para se apresentar diante das pessoas. Então, a arte da pregação ela pode traduzir que existem aqueles que podem ter facilidade e outros que não possuem essa facilidade. A gente verifica lá com os nordestinos brasileiros, por exemplo, que eles têm uma facilidade maior que os das demais regiões, no aspecto de trazer arte à pregação no recitado do texto, seja esses poemas, versos, histórias ou crônicas. Isso é muito comum aos nordestinos, eles têm muito mais facilidade. As suas canções, as suas poesias, seus poemas, elas chamam muita atenção e isso é uma coisa que a gente verifica nos nordestinos lá na região Nordeste. Então, em muitos casos, nós vemos uma deficiência em uma das áreas do expositor-orador. Ora, se tem facilidade na transmissão, sem conteúdo. Ora, se tem conteúdo, ou a pessoa tem mensagem, mas para transmitir é uma verdadeira negação. A gente tem dois tipos de pessoas aqui. A gente tem uma pessoa que realmente tem muita facilidade em falar, mas nem sempre tem um conteúdo. Nós temos uma outra que tem conteúdo, tem a mensagem, mas que tem uma dificuldade enorme em transmitir essa mensagem para as demais pessoas. Uma área que a gente precisa olhar com bastante carinho é a hermenêutica, que é a interpretação do texto. Aqui nesse ponto a gente vê a importância da hermenêutica na exposição. Será que tem uma importância eu interpretar o texto corretamente? Então, a hermenêutica, a interpretação, ela deve ser trabalhada principalmente no contexto da transmissão, ou seja, no preparo da mesma, sendo a exposição de caráter religioso ou não, eu sempre tenho que me preparar muito bem. É como se você estivesse fazendo um vestibular, uma prova, um concurso em que se exige uma interpretação correta do texto. Se você interpretar mal, você vai errar as questões e possivelmente você vai bombar. Então, sendo a exposição de caráter religioso ou não, nunca se pode defender algo sem o conhecimento pleno do assunto ou sua interpretação correta. Então, deve-se, portanto, estudar e conhecer o assunto bem como as suas variantes. Para isso, eu preciso estudar o texto, olhar o texto, cuidadosamente, verificar as suas questões, olhar o texto anterior, ver o texto posterior, ver a questão da cultura, da época que foi escrito o texto. Então, eu preciso estudar o texto e fazer a devida interpretação desse texto. A boa hermenêutica, meus irmãos, ela traz revelação, ela traz
esclarecimento e também um crescimento saudável para os irmãos, para a igreja. Já a má interpretação, ela traz distúrbios em todas as áreas. E é de onde saem as heresias e muitas outras consequências, às vezes até devastadoras para o evangelho, ou para as pessoas mesmo. Um outro ponto que a gente vai ver nesta aula é os gêneros de sermões. O que seria isso? Nós temos alguns tipos ou gêneros de sermões. Eu tenho o sermão evangelístico, eu tenho o sermão doutrinário teológico, eu tenho o ético, eu tenho o pastoral e eu tenho também o cerimonial. Vou estar falando de cada um deles agora, para que você entenda bem cada um desses gêneros de sermões. Então vamos lá. O primeiro, doutrinário teológico, ele interpreta verdades cristãs. Quando eu pego o livro de Romanos, quando eu defendo algum gênero teológico, tipo justificação, regeneração, santificação, reconciliação, glorificação, esses termos, eles têm um cunho doutrinário teológico. Esse gênero define o que se crê e não como se crê, tipo batismo nas águas. São verdades fundamentais que, antes de serem difundidas e pregadas, são tidas como verdades em si mesmo. São as verdades que solidificam todo o cristianismo. Eu tenho também o gênero de sermão evangelístico. E o evangelístico, ele leva, meus irmãos, o ouvinte a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Esse tipo de sermão é o ato de se transmitir os ensinamentos de Cristo e levar o ouvinte a uma decisão e ser um cristão. Ele tem um encontro com Cristo, com a pessoa de Cristo, quem foi Cristo. Então, essa tarefa, ela compete à igreja. É o seu ofício próprio e razão de existir. A transmissão do evangelho. O outro sermão, o ético, ele diz respeito ao dever, práticas da verdade. Esse mostra todo um parâmetro de conduta da sociedade do pregador. Formas indelicadas de se colocar frente ao público, de emitir conceito e expor seu parecer pessoal. Então, deve-se ter muita cautela no proceder, pois, caso contrário, perde-se tempo. Então, o sermão ético, ele diz respeito aqui a práticas da verdade, né? Parâmetros de condutas da sociedade e também do pregador. Eu tenho o outro gênero de sermão pastoral. E o pastoral, ele é como se fosse um devocional. Quando a pessoa prega esse gênero de sermão, ele tem um caráter de animar as pessoas, de fortificar as pessoas. Então, esse tem a licença e a liberdade do ouvinte para trazer ao público ensinamento e sugestões em formato de ensino e de admoestação. Ele traz esse tipo de sermão pastoral, gênero de sermão pastoral, ele traz consolo às pessoas que estão ouvindo, ele traz exortação, ele traz ensinamento sobre como caminhar no cotidiano da vida. Então, é um sermão muito interessante, muito importante, gênero de sermão. E eu ainda tenho o cerimonial, que às vezes a pessoa acredita que não é importante, mas eu creio que esse tem uma carga muito pesada em cima do pregador, do orador, da pessoa que vai levar a mensagem. Dentro do cerimonial, eu tenho as cerimônias especiais, tipo uma cerimônia fúnebre, em que a pessoa tem que se preparar adequadamente, ele não pode levar uma mensagem de qualquer forma. E aqui ele tem que se cuidar, ele tem que levar uma palavra lá de exortação para acalmar, para consolar as pessoas. Eu tenho, né, outro tipo de cerimônia, é o casamento, que dependendo do local, do contexto, o pregador ele tem que se preparar adequadamente, muito bem, eles têm que estar, né, de acordo com o público que ali se tem.
né? Aí eu ainda tenho festas comemorativas, eu tenho aniversário, festa de 15 anos, boda de prata, boda de ouros, né? E assim por diante, em que se necessita do pregador, do orador, da pessoa que leva a mensagem, um preparo muito à altura do evento. Então, assim que um gênero cerimonial não cabe, uma conduta outra a não ser especificamente a formal. E quando eu falo assim, a digressão do aspecto formal para o informal, ou seja, quando eu saio do formal para o informal, isso vai demonstrar um desrespeito e falta de consciência com o público que se ouve. Esse tipo de sermão cerimonial exige-se do orador, do pregador, uma conduta formal. Eu ainda tenho o método de preparação do sermão, que eu tenho 3 tipos aqui. Eu tenho uma pregação com notas, na qual o pregador ele faz um esboço, ele faz as suas anotações, ele faz as suas notinhas, ele vai preparado ali, ele sabe, ele divide o seu sermão, então ele sabe pontuar cada um deles conforme o sermão que ele se preparou. Eu ainda tenho a pregação sem notas, e esse exige-se muito do pregador, do orador, que ele tenha uma boa memória, porque apesar de ele não levar nenhum papel, apesar de ele não levar nada pronto, mas o sermão ele já foi devidamente preparado em sua casa e ele tem bem definido, né, o texto que ele vai pregar, o tema do sermão, ele já sabe qual que vai ser a introdução que ele vai levar, ele já tem o corpo do sermão, que são as divisões do sermão, ali ele vai dividir em um tópico, 2 tópicos, 3 tópicos, 5 tópicos no máximo, e aí ele vai fazer a conclusão do sermão. Então ele já estudou o texto e ele tem a facilidade de pregar sem notas. E eu tenho ainda um método de preparação do sermão, que é a pregação escrita. O pregador ele leva todo o sermão escrito e ele vai falar a sua pregação, né, da forma como ele escreveu ali. Lógico que ele vai fazer as suas considerações naquilo que ele escreveu. Então, assim, tipos de sermão, existem muitos tipos de sermão, mas todos com suas técnicas e parâmetros, e eles se resumem em 3 em especial. Isso nós vamos ver na próxima aula, mas os 3, só para uma colher de chá aí para vocês, eles se resumem em 3 tipos de sermão. Eu tenho um sermão textual, eu tenho um sermão expositivo e eu tenho o sermão tópico, né? Conforme eu falei para vocês aí, ele se resume nesses 3 tipos de sermões, tá? Então, um grande abraço, até a próxima aula aí, foi um prazer estar com vocês.